Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. O Mengão que tem mudanças na escalação para a partida de hoje contra o Racing. Vale vaga na grande final da Copa Libertadores da América. E o Cicinho e a Renata Fã falaram aí sobre a escalação do Flamengo. A gente vai analisar aqui, mas faz o seguinte, já chega aqui, dando aquela moral como sempre, explode o dedo no like, vamos bater juntos uma meta de 5 mil likes para esse vídeo. Se você acredita na classificação do Mengão hoje, deixa o like no vídeo, vai nos comentários, coloca aí de qual cidade você acompanha nossos vídeos. Você tá no Rio de Janeiro, São Paulo, Sergipe, Espírito Santo, Minas Gerais, Tocantins, Alagoas, Ceará, Bahia, Pernambuco, Piauí, Pará, Rio Grande do Norte, Paraná, Santa Catarina. Põe seu estado, a sua cidade, pra gente saber onde tem torcedor do Mengão que vai acompanhar hoje a classificação do Mengão pra final, hein? Deixa os créditos ao canal do Jogo Aberto, o link na descrição como créditos. Tem palpites aqui no vídeo, hein? Inclusive já põe seu palpite aí nos comentários. Vamos lá então pro vídeo de hoje. Flamengo elogiado, todo mundo conhece bem esse time, esse elenco, as propostas do Felipe Luiz. O Racing é uma equipe vitoriosa, incomoda na Argentina, no continente. Cicinho, expectativa alta para esse jogo hoje? É muito alto exatamente pela qualidade desses dois times, né, Renata? Até porque o Flamengo é muito mais time, o Racing é mais naquela questão do futebol argentino, na vontade, e o Flamengo é muita técnica. Então vai ser um jogo assim que o Flamengo vai ter que se superar, né, na questão da vontade, da dedicação, e o Racing vai precisar também de um pouco de qualidade para poder furar aí o bloqueio do Flamengo. Mas eu acho que o Flamengo é muito, mas muito favorito mesmo e tem tudo para voltar classificado da Argentina. Ronaldão, como trabalhar essa vantagem de 1-0 nesse jogo? Como administrar lá na Argentina? Um goleiro bom tem, o Rossi, né? Agora, o que vai ter que superar ali vai ser os 15 primeiros minutos, que eu acho que eles vão vir, como sempre, né? Os times argentinos, eles usam esses 15 minutos para pressionar, para empurrar a equipe adversária para dentro do gol. E eles vão tentar de toda forma tirar essa diferença logo no começo. Se o Flamengo conseguir superar, tocar essa bola, conseguir contra-atacar algumas vezes, vai ainda equilibrar. Mas tomar cuidado no começo do jogo, que é importantíssimo. Pois é, o Flamengo tem essa vantagem, Edu, mas sabe que do outro lado é um time com uma torcida apaixonada, que vai usar o fator campo e que está usando também esse 1-0 como se fosse plenamente reversível. Renata, eles acreditam muito que possa reverter a situação. Eu acredito que também tem chance sim, porque é um bom time, é muito bem armado. Mas o Flamengo tem jogadores experientes, né? Tem o Arrascaeta, tem o Jorginho, né? Tem o Saúl, que tem um meio de campo que dispensa comentários, são jogadores experientes e que tem que chamar a responsabilidade nesses momentos. Então eu acredito muito que vai ser um bom jogo e tentar, como o Ronaldo falou, os 15 primeiros minutos tentar aguentar essa pressão, aí depois o jogo vai decorrer sim, principalmente para a equipe do Flamengo. Bom, Jogo Aberto carimbando presença na Argentina, em Avellaneda, no estádio El Cilindro, lá está Thiago Carvalho enfrentando o frio, conversando com os argentinos, entendendo esse contexto de Racing e Flamengo. Thiago, buenos dias! Queremos saber o que será que Felipe Luiz vai aprontar para essa noite. Será que teremos surpresas na equipe titular? Teremos sim, Renata. Buenos dias pra você, buenos dias aos meus irmãos Ronaldo, Cicinho. Bom, gente, faz frio na Argentina, nesse momento temperatura na casa dos 13 graus. Saiu até um solzinho aqui pra brilhantar o Jogo Aberto. Vou tentar trazer um panorama, então, para essa partida de hoje. Primeiro, o clima de rivalidade muito intenso aqui na Argentina. Ontem já vivenciamos um pouco disso aqui no entorno de El Cilindro, em Avellaneda, o distrito de Buenos Aires, como vocês bem sabem. E a torcida do Racing muito confiante com essa possível classificação em busca do bicampeonato da Libertadores. Ontem à noite eu consegui conversar com alguns torcedores. A maioria dos palpites deles segue o mesmo, 2-0 pro Racing. Por outro lado, o torcedor do Flamengo chegando por aqui também. Ontem teve até uma concentração em Puerto Madero com torcedores do Flamengo, fazendo ali uma festa, alguns tons em vermelho e preto aqui por Buenos Aires. Agora, sobre o Felipe Luiz, teremos novidades, um Flamengo diferente em campo hoje, muito provavelmente a escalação vai ter também uma formação um pouco diferente. Vou tentar resumir as novidades, tá? Léo Ortiz volta à zaga, recuperado do estiramento no tornozelo direito ao lado do Léo Pereira. Na lateral direita, o Varela
ganha a vaga do Royal e na lateral esquerda, Alexandro de volta ao time titular. O meio de campo vai ser um meio de campo mais consistente, que consegue segurar a bola. Ou seja, o Pulgar volta para ser aquele homem de marcação, junto com Saúl e Jorginho, que são jogadores com poder de segurar essa bola, de ter o controle do jogo. E o Arrascaeta, apesar de mais centralizado, vai jogar também de forma mais ofensiva, um pouco mais à frente, circulando entre o ataque e o meio de campo, já que o Flamengo não vai ter aquele 9, o Pedro nem viajou, não tem condições de jogo. No ataque, Plata de um lado, Carrascal, que vive um ótimo momento, jogando do outro lado, e ontem foi o time que o Filipe Luís testou nesse único treinamento que ele teve aqui na Argentina, na tarde de ontem, lá no centro de treinamentos do Defensa e Justiça. Hoje a torcida do Flamengo vai fazer uma concentração às 4 da tarde e vai ser escoltada pela polícia local até aqui, El Cilindro, o estádio do Racing, capacidade para 55 mil pessoas, que deve estar cheio logo mais, afinal a torcida argentina também está confiante, assim como a rubro-negra. Mas é claro, a gente preparou aquela reportagem contando os detalhes do treinamento e também do clima aqui na Argentina para antecipar um pouco esse clássico de semifinal. Vamos lá. O Carvalho foi só o começo, hein? Daqui a pouquinho a gente vai conversar mais, trazer detalhes sobre Racing e Flamengo. Noite decisiva para a torcida rubro-negra. Obrigada por enquanto. Muitas graças, muchacho. Já falamos mais com o Thiago, agora a prévia do Flamengo. Nada confirmado. Filipe Luís não divulgou o time titular. Então, por enquanto, tem aquela base dos treinamentos, do que foi proposto nos últimos dias. Rossi, esse sim, titular absoluto. Varela na direita. Os dois Léo Pereira e Léo Ortiz na zaga. O Alexandro na lateral esquerda. Pulgar deve ser titular. Ao lado dele, Jorginho e Saúl seria uma novidade no time do Flamengo, jogando com 4 meias, completando com o Arrascaeta, que já é um meio atacante, né? Pisa na área toda hora. E aí o ataque, já que não conta com Pedro, teria o grande destaque da partida do Maracanã, o Carrascal, e ao lado dele, o Plata, que não fez uma partida vistosa contra o Fortaleza, mas é um jogador da confiança do Filipe Luís. Para vocês, essa escalação é a ideal? Teria alguma modificação? Vocês tentariam algum jogador diferente? Edu, você primeiro. Renata, eu gostei da escalação, se for realmente essa, até porque você colocando jogadores rápidos na frente ali, como Plata, o Carrascal, isso acaba também dificultando principalmente a marcação da equipe do Racing, né? Também tem o Luiz Araújo, que entra muito bem também, que tem funcionado principalmente ali pelo lado direito. Então, você tendo esse meio de campo, né, com Pulgar, Saúl, Jorginho e Arrascaeta, Renato, eu acho que esse aí é o grande segredo do Flamengo para esse jogo, porque tendo esses jogadores bem posicionados, com a posse de bola, vai dificultar bastante a equipe do Racing. Ronaldão, pra você, por exemplo, o Bruno Henrique poderia aparecer? Isso que eu ia falar pra você. É mesmo? Que sintonia. Sabe por quê? Que raridade. Nós pensamos junto até, porque eu diria o seguinte, ele entrou no lugar do Pedro e é uma correria só pelo lado direito. O Plata não está tão bem. Então eu acho que poderia sim, na ausência do Pedro, colocar o Bruno Henrique, porque seria mais um cara de velocidade, um cara que também tem domínio com a bola no pé, pra fazer uma tabelinha com o Arrascaeta aí. Porque o Arrascaeta se deu muito bem com o Pedro, que o Pedro saía, abria o espaço pra ele, dominava e achava ele. E o Bruno Henrique pode fazer muito bem isso também. Então, eu tiraria o Plata e colocaria Bruno Henrique, sair jogando com o Bruno Henrique. Tem um jogador que entrou muito bem no segundo tempo contra o Racing no Maracanã, que foi o Samuel Lino, que era um titular, ficou 10 jogos aí sem marcar, aquela coisa toda. A torcida pegou no pé, ganhou um banco de reservas. Poderia aparecer nessa equipe principal, Cicinho, e o Saúl também seria uma novidade. Não, sim, o Saúl eu acredito que é mais pela questão da experiência, então para controlar ali esse meio de campo juntamente com o Jorginho e o Pulgar. O Samuel Lino eu seguraria ele mais um pouquinho ainda, Renato. Poderia pintar essa opção do Bruno Henrique? Sim, mas eu acredito que essa é a melhor escalação, porque quando você tira da zona de conforto os zagueiros argentinos, fazendo ele correr atrás dos jogadores, ao invés deles ficarem bloqueados ali, tendo um jogador como a questão Pedro, Bruno Henrique tem essa característica, você favorece o sistema defensivo. Então, você tirando o zagueiro da zona de conforto, fazendo correr atrás desses jogadores leves, acredito que é a melhor opção. Bom, vamos fazer pontos na Argentina. Lá está num ponto específico em Avellaneda, no El Cilindro, o nosso Thiago Carvalho, de olho em Racing Flamengo. E aí, o pessoal na Argentina, Thiago, tá confiante numa reviravolta, que eles podem reverter essa vantagem do Mengão. Buenas tardes, outra vez.
tardes, Renata. Buenas tardes a todos. Sim, com certeza, tá? O torcedor do Racing tá muito confiante em conseguir reverter esse placar. De forma geral, na Argentina, eu consegui conversar até com torcedores de outras equipes, principalmente do Boca. O hotel que a gente está hospedado é do lado da La Bombonera. E eles acham que o Flamengo fez um placar muito curto, muito justo no Rio de Janeiro. E acham que dá pro Racing, sim, reverter essa situação. Inclusive, ontem tivemos aqui um contato com alguns torcedores do Racing. O principal palpite da torcida local é 2-0 pro Racing. Claro, estão jogando a favor do lado deles, fizeram bandeiraços, já soltaram fogos e ontem estavam fazendo uma organização aqui pro espetáculo de logo mais, mas não quiseram adiantar muitas coisas para nossa equipe. Bom, do outro lado, o torcedor do Flamengo também já chegou à Argentina ontem à noite, vários aviões vindo do Brasil, até alguns ônibus chegando também aqui à Argentina. Teve uma concentração ali em Puerto Madero, acho que vocês conhecem bem ali a região, mas uma região tradicional aqui da Argentina, de bares, restaurantes. E aí o torcedor do Flamengo tomou ali as ruas ali, um dos bares tradicionais ali da região, fez uma festa com hino, cantos da torcida organizada também, mas passando ali aquele incentivo e vivenciando um pouco esse clima de semifinal de Libertadores. Bom, em relação ao time, vocês já sabem um pouco, né? O Felipe Luiz fez ontem aquele último treinamento, na verdade foi o único também que aconteceu aqui na Argentina, o anterior tinha sido no Brasil, lá no Ninho do Urubu, e as principais mudanças são o Léo Ortiz voltando ao time titular, recuperado da entorse no tornozelo direita, Varela na lateral direita no lugar do Emerson Royal e o Alexandro na lateral esquerda, recuperando a vaga no time titular, tinha sido poupado no final de semana. O meio de campo é muito modificado, Pulgar voltando ao time como homem de mais marcação, Saúl e Jorginho sendo os dois volantes que tem mais aquele controle de bola e o Arrascaeta jogando de forma mais ofensiva, como a ponta desse losango, mas também quase chegando ali no ataque. Afinal, o Flamengo hoje não vai ter um 9, porque o Pedro teve aquela lesão no jogo de ida e nem viajou aqui para a Argentina. De um lado Plata, do outro lado Carrascal, então esse deve ser o time do Flamengo para as 9h30 da noite aqui no El Cilindro. O Flamengo nesse momento almoça no hotel de luxo, um resort a 30 quilômetros aqui da capital e à noite às 6h45 sai desse hotel e vem aqui para Alvedjaneda, uma viagem aí de mais ou menos 50 minutos. O Flamengo pretende chegar aqui no estádio antes das 7h30 da noite. Então, essa é a programação do Flamengo. Torcedor do Racing, é claro, muito confiante, mas a torcida do Flamengo também esperançosa com essa classificação em busca ao tetracampeonato da Libertadores. Renata. Muito bem, Thiago Carvalho, ótimas informações. Estaremos atentos para tudo de Racing e Flamengo. Capelanes, ele vai mudar o time forçosamente, porque o Pedro seria um titular, não está à disposição. O Carrascal jogou demais no Maracanã, então se credenciou a estar outra vez no time titular. E muita gente dizendo que ele pode colocar o Plata na equipe principal e também o Saúl no meio-campo. Eu não sei se eu estou vivendo em Nárnia aqui, talvez eu esteja no meu mundo. Sim, porque talvez. Porque eu acho que tudo bem. Passagem aqui. Eu tenho uma opinião muito impopular sobre esse jogo. Estão transformando o Racing como se o Racing, nossa, fosse matar, amassar o Flamengo. Até palavras do Costas aí. Vocês vão ver o que a gente vai fazer com eles. O pessoal, vem cá. Ele falou, nós estaremos em Lima. Pois é, não mas o mais. discurso tem que ser esse mesmo. O discurso do Racing tem que ser esse. Agora, vem cá, pessoal, com todo o respeito que me merece. Alguém em sã consciência acredita que o Racing vai jogar mordendo, amassando o Flamengo? Os caras do Racing não são bobos. Eles vão enfrentar simplesmente a maior força do continente, pessoal. Estamos falando do Flamengo. Além do orçamento bilionário, de toda a expectativa, de toda a projeção, talvez o momento do Flamengo, coletivamente falando, não seja o melhor possível. Olha essa máquina, olha esse time. Você acha que os caras do outro lado não pegam o Jorginho, Saúl, Plata, Carrascal, que o Estudiantes fez com esse time? O que fez? Ganhou deles. O que fez? Ganharam no tempo Ganhou normal. O quê, irmão? Ganharam no tempo normal, não é tudo isso não. Perderam nos pênaltis, mas ganharam. E aí? Tá eliminado, e o Flamengo tá na esse time é semifinal. imbatível. E assim, outra coisa que eu queria dizer, as pessoas estão menosprezando a enorme vantagem que o Flamengo construiu no jogo de ida. Pessoal, estamos falando de uma semifinal de Copa Libertadores da América. Tem muita gente aqui que não sabe o que é isso. Eu posso falar com propriedade. O Flamengo fez por merecer e vou falar, o Racing que não abre o olho. Você sabe o que é uma semifinal, mas não sabe o que é um título de Libertadores. É porque me roubaram em 2005. Da Série B onde você sonegaram o título de 2005. Flamengo Você na final sabe. também. E você sabe. Aí tudo bem. Tudo bem. Não, mas uma coisa, eu concordo com o Capelanes. O Flamengo jamais pode ser menosprezado. Claro. Quem conhece esse Flamengo, o Flamengo dos últimos anos, ele tá sempre na briga. Tropeça, todos tropeçam. Mas quem é que chega tanto quanto o Flamengo? Talvez só o Palmeiras. Chico, mas você discordou alguma coisinha aí.
Primeiro da respiração quando ele começou a falar e depois de todo o conteúdo. Né? Boa, Chico. Mas só Foi isso. tanto assim? Essa narrativa apocalíptica aqui, ela funciona, né? No debate, assim, né? Pra criar caos e tal. Mas assim, óbvio que o Flamengo é mais time, óbvio que o Flamengo tem qualidade, mas o Edu ponderou aqui, contra o Estudiantes teve dificuldade. O Edu tá de fralda, não vale. E o seu argumento é de que assim, estão transformando o Racing. Não, a questão é que você não pode nem subestimar o Flamengo, nem superestimar o Racing. Semana passada você falou uma das coisas mais absurdas do programa, que você falou que a função do Flamengo é mais difícil do que a função do Palmeiras. Você tinha que pedir desculpa pra audiência, isso você não fez ainda. Isso é uma opinião, você pode respeitar. Isso é uma opinião sem embasamento nenhum. Mas você falou, Chico, eu concordo contigo. É uma opinião. Inclusive, eu não posso ser incoerente. O Everton diz que a coerência é inimiga do entretenimento, mas eu não posso ser incoerente porque eu botei o Flamengo na final. Eu acho que o Flamengo vai passar. Só que eu acho que o Flamengo vai sofrer uma barbaridade. Vocês não sabem o que é um jogo na Argentina. Você talvez não saiba. O que é um jogo em Avejaneda. O Flamengo vai apanhar. O Flamengo vai sofrer. Você sabe o que é um gauchão? Eu sei o que é um gauchão. É muito parecido. Não dá pra muito parecido. O Atlético Paranaense é o único time na história que eliminou o Estudiantes jogando lá. Jogando lá. Então eu sei bem o que é jogar na Argentina. Você já ouviu falar na Praia de La Plata? Tá bom. Chiquito, você já ouviu falar de cabeleireiro bom? Hoje bom. Porque o seu tem que rever. O cara vem falar de cabeleireiro aqui? Então, eu sou experiente nisso. Olha como é que vai ficar daqui um tempo. Esgarbe, siga. Eu vou começar a capela nisso. Você tem que entender a primeira coisa. Ninguém liga pro Atlético Paranaense. Não sinta mais esse time. Ninguém liga. E o cara foi eliminado da Copa do Brasil por quem esse ano? Só que ninguém liga. É um time assim. Vai dormir. Ninguém liga. E agora o Chico... O Cici tá apavorado. Só que a gente tem que ir lá pra Curitiba. Só que agora, pro Chico, o Chico é um caso curioso, né? Por quê? Porque exatamente, aí eu concordo com o Capelano. O Chico teve a proeza de falar semana passada que o Flamengo levando uma vantagem pra Argentina, o Flamengo que ganhou do Palmeiras. Há menos de 2 semanas. Que ganhou do Palmeiras. Outra competição, Fortaleza. Pode ser outra. Só que o Chico teve a proeza de falar que a missão do Flamengo, tendo vantagem, é mais difícil do que a do Palmeiras, que tomou 3. Então quando esse cara fala... Joga em casa, outro fora. Um adversário mais difícil que o outro. Foi tão difícil quando o Chico fala assim, vocês não sabem... É difícil de entender. Quando o Chico fala, vocês não sabem o que é enfrentar um time argentino numa semifinal de Libertadores. Você, então, pelo visto, não sabe o que é enfrentar um Flamengo em qualquer competição. Mas é a verdade. O Flamengo que nos últimos anos chegou em final em 19, em 21, em 22... Em 25 vai chegar agora de novo, porque vai ganhar a partida. Então não precisa nem ganhar, se empatar, já estará. O Flamengo é muito mais time que o Racing. Eu estou dizendo que o Flamengo vai passar. O Racing só que vai sofrer. Nos últimos 3 meses, o Racing perdeu para Estudiantes em casa, perdeu para River Plate em casa, perdeu até mesmo para o Tigre em casa. Então não é o Racing. O Racing não é o Barcelona, não é o Real Madrid. Só uma coisa aqui, desculpa, o Flamengo vai apanhar. Olha o time do Flamengo, tudo macaco velho, tudo jogador bom, experiente, velho. Como é que você pode achar que o Flamengo vai tremer com a posse de bola no pé? Vai colocar os caras na roda. Se o Racing for atacar, vai ficar na roda pro Flamengo, Sabe o que o Fresco falou do Flamengo? O treinador de São Paulo, o Crespo. Crespo. O que ele falou? Bom dia, Ronaldo. Falei Crespo. Bom dia, Ronaldo. Falei Crespo. Sabe o que o Crespo falou do Flamengo? Ainda bem que o São Paulo não enfrenta o Flamengo todo dia. Mas é verdade. Por isso, velho. E quando for cortar o cabelo, não pede mais R$15, não. Pede o corte completo. Aí, velho. Você tem que entender. Ô, gente, mais uma pergunta. Everton, você acha que o jogo do Maracanã, vitória por 1-0 do Flamengo, poderia ter sido um placar mais elástico? Você acha que o Racing jogou mal aquela partida? Renato, eu não acho que jogou mal. O Racing é um time de muita vibração, um time muito intenso, é um time que tem atitude, é um time que tem um treinador que é um cara que faz muito bem a gestão de grupo, de vestiário e tal. E pra mim, numa decisão, isso faz muita diferença. O Flamengo fez o gol no detalhe, né? Foi um gol choradão. É uma vantagem? É. O Flamengo vai encontrar um clima hostil no estádio? Vai. O Flamengo é mais time? É. O Flamengo tem um elenco melhor? Tem. Tem maior orçamento? Tem. O Flamengo é melhor em tudo que o Racing. Só que o que tem me incomodado no Flamengo é que quando o jogo aperta no sentido de intensidade, de um jogo mais viril e tal, eu tenho achado que o Flamengo tem dado umas rameladas. Mas contra o Palmeiras o contexto a gente já discutiu aqui, não é hora para isso. Então eu acho que a diferença é muito curta, mas ainda existe um risco, Renato. Eu tô sentindo um cheirinho de pênaltis nesse jogo aí, Renata. Tá fedendo. Aliás, não é cheiro, não. Tá fedendo pênalti nesse jogo aí. E não sei, a torcida do Flamengo vai brigar comigo. Eu lamento, mas eu acho que nos pênaltis, eu acho que o Racing
passa, hein? Acho que uma vitória magra de 2-1, pênalti. Eu acho que o Racing passa e vai à final. Argentina é jogo aberto. O goleiro do Racing mostrou muita qualidade, né? O Cambeses fez defesas incríveis. É um goleiro... Reserva. Seleção argentina. Bom. Chico Garcia, tá tudo estranho nesse programa. 15 reais de cor de cabelo aí também. Eu tô irritado. E agora a gente sai e vai para a América do Sul. Yes. Vamos para a Argentina. Racing e Flamengo. Racing. Edu Dracena, você Racing inicia. Eu? 2-0 Racing. Chico. Cortou o cabelo, tá assim, ó. 1-0, talento. 1-0 Racing, pênaltis, Flamengo passa. Capelanes. Flamengo, a maior força do continente. 1-1. Cicinho. Que força é essa? 4-1 pro Flamengo. Classificado. Vai vir pra cima e o Flamengo vai massacrar. Classificado. É o que era pra ter acontecido no Maracanã. Classificado. Então, João Pedro. Esse jogo vai ser 2-1 pro Flamengo. Este jogo será 2-2. Olha, aqui só muda o empate. É empate. Ou é 1, ou é 2, ou é 3, mas é empate. Aqui é o seguinte, é 3-0. Você pode palpitar de seu jeito. Eu posso palpitar do meu. Esse é o meu 3 palpite. com o SAF do jogo. 3 o quê? 3-0 para o Mengão. 2 de Bruno Henrique e 1 de Arrascaeta. 3-0. E o Rossi vai pegar o Flamengo vai amassar 1-1. Flamengo vai amassar. É isso aí, nação. Tá aí a provável escalação do Flamengo. O Mengão então vai com o goleiro Rossi, Léo Pereira e Léo Ortiz nas laterais. Alexandro e Varela no meio de campo. Jorginho, Eric Pulgar, Saul e De Arrascaeta. E na frente, Carrascal e Plata. Essa deve ser a provável escalação para a partida de hoje contra o Racing na Argentina. Lembrando que vale vaga para a final. Um empate leva o Flamengo para a grande final da Copa Libertadores da América. Vamos ver o que o Felipe Luiz vai preparar para a noite de hoje. E aí, qual é o seu palpite para a partida de hoje, hein? Eu deixei meu palpite registrado já. Para mim vai dar Racing 0, Flamengo 1. O Mengão classifica para a grande final da Copa Libertadores da América e que vem o tetracampeonato do Mengão. Vamos ver o que vai acontecer, nação. Muito obrigado por você estarem aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, deixa o seu like e se inscreva no canal. E assim que a gente tiver mais notícias e informações do Flamengo, vamos trazendo aqui pra vocês. Grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.